Em nome de Jesus, tome seus assentos. As crianças já vão se encaminhando lá para a sala Kids. Irmã Lia, faz favor, entrega ela para o Gilmar, faz favor. Obrigado, irmã. Aleluias. Eu quero Deus. O que você quer, irmão? O que você quer, irmã? Ninguém quer nada? Amém. Vocês também querem Deus? Amém? Glória a Deus. Mas vocês viram que para você ter Deus, você precisa fazer algo, né? E esse algo que você precisa fazer é colocar a sua fé em ação. Lembra do último louvor aqui? Tudo certo. Eu digo mais, já deu tudo certo, se você já colocou a tua fé em ação. Você está entendendo por que muitas vezes as coisas não dão certo? Porque ao mesmo tempo que você crê, que você age por fé, você age por vista. Ou você entra na incredulidade, na dúvida. Sexta-feira Deus me deu uma palavra, eu ministrei aqui para os irmãos que estavam aqui na maturidade, a respeito de Tomé. Tomé era alguém que andava com Jesus, ele viveu os milagres de Jesus, Jesus ao tempo todo falando para ele a respeito do reino, que era o chegado reino de Deus, ao tempo todo ele falando e ensinando que ele ia ser morto, crucificado, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia, ele ia para o céu para preparar um lugar, e um dia ele voltaria para buscar os seus. Isso não era novidade, como isso não é novidade para nós hoje, amém? Nós sabemos disso. Mas quando os discípulos falaram para Tomé, olha, o mestre está ressurreto, ele ressuscitou, e ele apareceu para nós. O que Tomé fez? Esqueceu de tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado para ele, tudo aquilo que Jesus já tinha falado para ele que ia acontecer, ele simplesmente esqueceu. E aí ele diz: eu só creio se eu ver, se eu tocar nas suas feridas. Se preocupe não, que eu não vou pregar sobre Tomé hoje não, tá? Mas o que eu vou pregar é uma sequência disso que eu preguei na sexta-feira. Irmãos, acredite vocês, eu estava com o esboço pronto para ministrar hoje. E aí agora era quase 6 horas da tarde, Deus fez assim comigo. Falou, você vai pregar sobre isso aqui. Já vocês vão saber o que é. Aí Jesus, com toda a sua bondade, aparece para os discípulos de novo, e aonde está agora também Tomé. E aí ele fala para Tomé, coloca tuas mãos aqui nas minhas feridas. Aí Tomé se espanta, Deus meu, Senhor meu. Aí Jesus responde para ele, feliz aquele que creu sem ver. Você precisa ver para você crer que é chegado o reino de Cristo? Você acredita que você precisa sentir na sua pele o chão sumindo debaixo dos seus pés? As tempestades caindo sobre a sua cabeça? Para daí você entender que existe um Deus e que Ele pode mudar a tua vida? Eu creio que não. Por quê? Porque o que nos move é a nossa fé. É a nossa crença em quem? Em Cristo, naquilo que Ele já fez.
Vocês acreditam, irmãos, que tem muitas pessoas hoje dentro das igrejas, que elas só estão na igreja para receber as bênçãos de Deus? Porque não tem como, se você está em Cristo, você é mais do que abençoado. A pastora Fernanda falou sobre isso. Ela nem sabia o que eu ia pregar, ela nem imagina. Os louvores eu escolhi ali conforme o Espírito me direcionava. E depois, quando estava tocando, que eu fui ver, que a impressão que dá é que nós combinamos tudo, desde a abertura dela com os louvores com que eu vou pregar. Sabe por que isso acontece? Porque existe um Espírito que nos move e que fala em nossos corações. Existe um Espírito que mora aqui, que mora dentro de você, que é o mesmo. E é esse Espírito que vai testificar no seu coração essa palavra de hoje. Tomé, ele queria tocar, encostar os dedos. Ele queria ver. Tem um ditado que fala que o tal do brasileiro não olha, não vê com os olhos, vê com as mãos, né? Chega num lugar onde tem lá, um exemplo, frutas de amostra, né? Ele chega lá e tem que pegar, né? Ele não consegue olhar apenas, né? Vocês já notaram que tem isso? Tem muitas pessoas que chegam, claro que tem algumas coisas que nós precisamos tocar, examinar e tal, mas tem muitas coisas que é só você olhar. Mas as pessoas não se contentam apenas em olhar, elas têm que tocar. Muitos crentes que dizem que são crentes, que têm fé, eles não se contentam em ouvir, crer e colocar em prática. Eles precisam passar por dificuldades, por sofrimento, para daí eles crer que existe um Deus. Irmãos, eu creio que você também já acredita nisso, que existe o bem e o mal, existe o certo e o errado. E mais, quem decide o que nós queremos para a nossa vida somos nós mesmos. Pessoas imputam aos outros as suas decisões, principalmente quando a decisão foi errada, né? Que vem a consequência. Aí culpam as outras pessoas por aquilo. Pessoas muitas vezes, quando vão tomar uma decisão, elas não param, elas não buscam em Deus para saber se o que elas querem fazer é o correto ou não, o certo ou o errado. Elas não buscam de repente uma outra pessoa, de repente o seu líder ou alguém que é crente, para conversar a respeito daquilo, para orarem juntos sobre aquilo, sobre uma decisão. Eles simplesmente decidem e fazem. Glória a Deus quando Deus está naquilo e as coisas conduzem certo. Mas e quando as coisas dão errada? Quando a gente ainda é jovem, né? Assim igual nós, né, obreiro, né? Estamos ainda, como diz o gaúcho, piazão, né? É piazão ainda. Nós temos chance ainda de recuperar, né, irmão Gercílio? Né? Podemos começar de novo. Mas nós chegamos numa certa idade das nossas vidas, que o erro para nós pode ser fatal. Nós não vamos mais ter tempo de recuperar. Então, ou seja, existem momentos na nossa vida que nós não podemos mais errar. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando daquilo que você crê. Por quê? Tu está achando que porque tu é jovem, tu pode esperar para escolher a Jesus quando tu chegar lá na velha guarda? Ou você que está assim, novão, né, igual nós, né, obreiro Eloir, está achando, não, quando eu ficar mais velho, lá de repente numa cama para morrer, daí sim eu vou me entregar para Jesus? Ignorância. Mentira do diabo contado no seu ouvido, e você crê.
Sabe qual é o tempo de você entregar a tua vida para Jesus? Hoje. O tempo para você fazer é hoje. Pastor, mas eu já fiz isso. Amém. Faça hoje de novo. Faça amanhã de novo. Faça depois da manhã de novo. Faça todos os dias da tua vida. Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é renovar a minha aliança com Cristo. Eu não sei se aquele vai ser o meu último dia ou não. Eu renovo a minha aliança com Ele e falo: papai, eu estou aqui. Se a tua vontade é que aqui eu fique, me usa. Ser um instrumento de Deus. Irmãos, mas o que eu quero falar, isso era só o prefácio, né? Só o início para aquilo que eu quero pregar. Eu quero falar para vocês hoje, irmãos, sobre as 10 virgens. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, do versículo 1 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 25. E eu já sugiro a você que você deixe a tua Bíblia aberta, porque eu vou estar lendo e ministrando em cima do texto, tá? Que é a parábola, como é conhecida, das 10 virgens. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus começa dizendo assim: Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para a sua lamparina. Deixa eu começar explicando para vocês o que a palavra de Deus nos revela aqui. Mas primeiro eu quero estar orando. Feche teu olho. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, na revelação do teu Espírito. Eu creio, Senhor Jesus, que foi o Senhor quem tocou no meu coração para que eu pudesse mudar e hoje estar ministrando sobre este tema, sobre esta parábola que um dia o teu filho Jesus contou. Papai, em nome de Jesus, dê-me revelação, dê-me sabedoria, dê-me discernimento, Pai, da tua palavra. Me dê um coração ensinável, Pai. Dê a cada um desses que aqui estão também, Senhor, um coração ensinável, para que nós possamos entender, meu Senhor, mas muito mais do que entender, poder colocar em prática, viver os teus ensinamentos. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmão, você veja que aqui, Jesus já começa dizendo, olha, naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Eu quero começar dizendo para você aqui o seguinte, olha, Jesus, quando ele andou na terra, ele em nenhum momento, ele andava falando para as pessoas: tu quer ser salvo? Tu quer ser livre do lago de fogo e enxofre, das garras do diabo? Vem e me siga. Não, ele pregava: é chegado o reino de Deus. Jesus, em toda a sua trajetória, as pessoas que chegavam até ele, que criam nele, já eram salvas. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que todo aquele que crê com o seu coração para a justiça de Deus e o confessa com a sua boca, é salvo. Então não era essa a pregação de Jesus: olha, vocês têm que crer em mim, têm que me confessar para vocês serem salvos. Não, ele pregava o quê? É chegado o reino de Deus, se arrependa dos teus pecados. As pessoas que iam até ele, permaneciam com ele, automaticamente acontecia o que? Elas criam que aquele era quem? O Messias. Ele era o Filho de Deus. Quando eles criam nisso, automaticamente eles já eram o quê? Salvos. Porque a salvação é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá.
Não tem nada a ver conosco. Glória a Deus mesmo. Porque não tem nada a ver com nós, tem a ver com Ele. E eu digo mais, até para a gente chegar a esse ponto tão pequeno de crer, se não for Ele que nos toque, nem isso nós não conseguimos fazer. Tantas pessoas que pensam que são grandes, são algo, mas se Deus não tiver misericórdia, que através do seu Espírito dá um pinguinho só, uma gotinha só, de sabedoria, de discernimento, nem sequer o ponto de reconhecer e receber a Jesus, ele tem capacidade para o fazer. Jesus falando para eles, que essas 10 virgens era como, elas iam se encontrar com o noivo, era chegado o reino de Deus, elas iam se encontrar com o noivo. Outra coisa importante que você precisa entender aqui, que essas 10 moças, elas eram o que nós chamamos hoje o quê? Crente. Não pense você que essas 5, algumas palavras, algumas bíblias, ele traz a versão chamando elas de nécia, né? Aqui, na minha versão, ele chama de 5 tinha o juízo, 5 era, como diz a palavra aqui, enjuizada, né? Ajuizadas, né? 5 eram nécias e 5 eram não nécias, né? 5 tinha o entendimento e 5 não tinham o entendimento, mas todas as 10 eram o quê? Crentes. Todas elas já conheciam Jesus, já tinham entregado a sua vida a Jesus. Então aqui eu quero fazer uma divisão para você entender. Eu falei até agora que as pessoas que criam em Jesus, que acreditavam que ele era o Messias, que seguiam eles, essas pessoas eram o quê? Salvas. As pessoas lá no Velho Testamento, irmão Gercílio, elas eram salvas por quê? Porque elas acreditavam que o Messias viria. Então, na perseverança da fé delas, crendo que o Messias viria para salvar, em cima disso elas eram salvas. Depois que Jesus veio, ou seja, o Messias já veio, como que nós somos salvos? Crendo que ele veio, morreu, foi crucificado, hoje está à destra, do lado direito de Deus Pai, preparando o nosso lugar, a nossa morada eterna. Mas agora nós vamos falar com o reino, então aqui ponto, tá? Creu nisso, recebeu a Jesus, tu és salvo, ponto. Agora eu preciso saber como é que eu vou fazer, porque eu quero reinar com Cristo, eu quero viver o reino de Cristo. E aqui aonde essas 10 moças, há uma divisão nelas. Todas elas eram o quê? Crentes, creram em Jesus, eram salvas. Mas 5 dessas, as que eram chamadas de nécias, né? Ou, em outras palavras, como diz a palavra, ajuizadas, né? Não eram ajuizadas. 5 dessas, elas viviam, as ajuizadas, né? As nécias viviam como toca a música do mundo, de qualquer jeito. Elas viviam a vida dela nos bel prazeres do mundo. E as outras 5, que não eram nécias, que tinham juízo, elas eram o quê? Pessoas separadas para Deus, que elas viviam aquilo que Jesus tinha como ensinamento, ou seja, elas abriram mão do eu delas, da própria justiça própria delas, para poder viver o quê? Cristo, os ensinamentos de Jesus. E é aqui que nós entramos agora. Por quê? Porque pessoas que se dizem evangélicas ou crentes, tem muitos, mas que vivem verdadeiramente Cristo, é muito pouco. Então, se eu for pegar por esse lado, tem muitos que são o quê? Desajuizadas, né? Ou seja, sem juízo, né? E muito poucos ajuizados, pessoas de juízo, de entendimento, que vão ser de fato, vão viver de fato o reino de Deus. O que é o óleo aqui?
As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. Você veja que a palavra de Deus diz que Deus nos chama para ser o quê? Lâmpada. O que vai fazer que nós nos tornamos lâmpada neste mundo? A nossa fé. Aquilo que nós cremos de Deus e aquilo que nós vivemos de Deus, é isso que vai fazer de nós lâmpadas neste mundo. E quando você é lâmpada, meu irmão, minha irmã, você clareia, ilumina vidas. O que é esse óleo? O óleo significa o Espírito Santo. Porque a pessoa que de fato abriu mão do seu eu, das coisas deste mundo para viver Cristo, o que transborda nele é o quê? O óleo, que é o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz que de dentro de vós fluirão rios de águas vivas. O que é esse rio? É o Espírito. E esse rio, aonde ele correr, aonde ele for tocando, tudo vai se transformando. Sabe o que a palavra está dizendo? Que se você está cheio desse óleo, de dentro de você flui esse rio de águas vivas. Todas as pessoas que chegam até você, eles começam a olhar você, ouvir você, eles são transformados. Ah, pastor, mas eu tenho tentado tanto, mas não tenho visto isso acontecer. Deixa eu contar um testemunho para vocês, que o Espírito me traz à mente. O ano passado, nós ficamos todo ano, no último sábado do mês, indo em Aripuanã para fazer cultos. As pessoas mais velhas aqui da igreja sabem desse trabalho que nós fizemos. Esse ano findou. E por muitas vezes eu falei para Deus: Senhor, por que o Senhor me levou lá durante um ano? Todo final de mês, o Senhor me levava para lá. Tantas vezes que o Senhor me usou, milagres aconteceram. Algumas pessoas se renderam ao Senhor, algumas almas se entregaram, ou seja, foram salvas. Mas para mudar de vida, porque a mudança de vida você começa a ver quando a pessoa deseja batizar. Porque o batismo é o que de fato define o sepultar o velho, as coisas do mundo, da carne, para surgir o novo. Mas não aconteceu. E praticamente um ano depois, agora pessoas de lá têm entrado em contato comigo. E acredite vocês, o melhor ainda, pessoas que são parentes. Porque são as pessoas mais difíceis que tem para a gente ganhar. Por quê? Porque nos conheceram do passado, conhece o nosso lado ruim, tá? E o inimigo usa isso para tirar elas, para que elas não creiam naquilo que sai da tua boca. Por isso que Jesus, quando ele andava na terra dele, a Bíblia diz que o profeta na sua casa não tem honra. Por quê? Porque as pessoas, tanto é quando Jesus aparecia, eles falavam: mas esse daí não é o filho de José, da Maria? Nós conhecemos ele, as irmãs dele, os irmãos dele. E agora pessoas começam a vir atrás falando: olha, nós queremos batizar e você vai nos batizar. Você faz ideia do orgulho que eu sinto em Cristo? De uma tia minha falar: olha, eu senti no meu coração o desejo de batizar, mas quem vai me batizar é você, meu sobrinho. Eu quero que você me batize. Eu vou aí em Juruena para você me batizar. Isso é Deus nos honrando. Isso é Deus mostrando que quando Ele quer e Ele tem propósito, Ele faz. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Ou seja, eram pessoas que tinham uma vida em Cristo, no Espírito Santo, de intimidade.
Porque o crente que tem intimidade com o Espírito Santo, ele vive cheio do Espírito. As coisas do mundo já não abalam mais ele. As dores já não doem mais como antes. As perseguições já não são tão terríveis e cruéis como antes. Tudo transforma, tudo muda. Mesmo quando você está passando dificuldades, muitas vezes até de um alimento na sua casa, mas você tem paz no teu coração. Mesmo quando as tampas de panela e as panelas estão sendo miradas assim, bem na sua cabeça, sabe? Você tem paz. Você tem paz. Por quê? Porque essa é a função do Espírito. Te dá uma paz, o qual o mundo não rouba, nem o homem tira de você. Esse é o óleo. Essas 5 moças nércias, ou sem juízo, não tinham mais óleo. Eles não tinham intimidade. Sabe, era aqueles crentes, né? Que vai na igreja lá de vez em quando, não tem uma vida de comunhão com os irmãos, com a igreja, porque, meu irmão, para você ter comunhão com Cristo, você tem que ter com a igreja, com os teus irmãos aqui. Quando eu escuto algumas pessoas se dizem crente, falar assim, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, está tudo bem. Ignorante. Porque a palavra ignorante, irmãos, é falta de conhecimento. A pessoa não tem conhecimento nenhum, está sendo alimentado pelas mentiras do diabo. A Bíblia diz, como é que tu diz que ama a Deus, o qual você não vê? Se os teus irmãos, o qual você vê e convive com eles, você não ama. Sabe o que Deus está falando? Que tu é um mentiroso se tu faz isso. Aí eu não vou na igreja por causa disso ou daquilo, daquele outro, por quê? Espera aí. É cheio de si, isso chama-se justiça própria. Lembra que eu falei aqui no começo, a primeira frase que eu falei, quem quer Deus? Nós temos que ter a nossa concepção que quando nós saímos de nossa casa para vir para cá, para o prédio, é para buscar em Deus, buscar de Deus, não das pessoas, nem mesmo do pastor. Não, é buscar aquilo que Deus vai usar a boca do pastor ou as mãos do pastor para nos alimentar. Essa é a grande diferença. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Quantas pessoas que se dizem crente hoje que voltaram a dormir? Irmão, reflita você, em volta de você. Quantas pessoas que tem que você conhece, que hoje dorme? Eu estou falando da questão espiritual, irmãos. Pessoas que não estão nem aí. Eu não preciso ter comunhão, eu não preciso viver comunhão. Ignorante. Vai buscar conhecimento, vai ler a Bíblia, vai buscar em Deus para você ver a quantia que o diabo está te conduzindo, como ele está te mentindo e te enganando. Nós precisamos viver. O que vai mover a nossa fé e fazer com que o óleo seja derramado sobre nós para nós ficarmos cheios é a nossa comunhão. São esses momentos. Eu lembro que na sexta-feira, eu comecei falando, perguntando dos irmãos e as irmãs que estavam aqui, se tinha algum Tomé aqui. Só deu gente colocando a mão no bolso, né? Não, ninguém, né? Mas quando terminou, eu perguntei de novo. E aí, tinha algum Tomé aqui? Vários levantaram as mãos. E como eu falei na sexta, alguns não levantaram de vergonha. Mas vários. Sabe por que eles eram Tomés? Por ignorância, porque não conheciam.
A partir da sexta-feira que eles ouviram e eles entenderam isso, tanto é que eles reconheceram que eles eram Tomé. No início achavam que não, mas depois reconheceram. É a mesma situação aqui agora que nós estamos vivendo com essas 10 moças. Preste atenção, porque as 10 eram crentes, as 10 salvas, mas somente 5 vão reinar com Cristo. Pastor, e as outras 5? Já tu vai saber para onde elas vão, tá? Fique em paz. Veja só, no versículo 5, ele diz assim: como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegar no sono. À meia-noite, se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Ai, 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 e agora? Chegou a minha hora. Mas eu preciso, tá o quê? Com a minha lamparina acesa. Porque esse é o passaporte para mim poder passar para o outro lado. Viver e estar com o noivo. Eu preciso ter uma vida de comunhão aqui, com os meus irmãos e com o Espírito Santo, com Deus. Esse é o passaporte para você poder reinar com Cristo. E aí, sabe quando a Bíblia diz aqui: ei, o noivo está chegando? Sabe qual que é o momento para muitas pessoas? Quando elas morrem. No leito de morte, ali é o momento. O noivo chegou. Cristo voltou para aquele E aí? Ele estava cheio do óleo, transbordando? Se ele estava, glória a Deus e aleluia, porque o lugar dele, com certeza, como Jesus falou: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para lhe buscar. Então eles estão tranquilos, em paz em Cristo. Mas e se eles estavam dormindo? Porque você veja que essas 5 nécias, as 5 moças nécias, elas tinham uma lamparina, elas tinham um óleo também, só que esse óleo acabou. Por quê? Perseverança. Perseverança. Persevere até o final, para que ninguém venha e roube a tua coroa. Você já leu isso na Bíblia? É Cristo, é Jesus nos exortando, falando: persevere até o fim, para que ninguém venha e roube a tua coroa, ou seja, o teu galardão, a tua recompensa. Quando ouve-se esse grito: ei, o noivo chegou, não dá tempo para mais nada. Aí não adianta bater o desespero. Eu acho interessante que tem pessoas aí, algumas religiões, dizem assim: vamos encomendar a alma dele, fazer não sei o que e tal. Oh, ignorante. Vai ler a Bíblia, vai ver o que Jesus nos ensina a esse respeito. Irmão, irmã, você recebeu o livre-arbítrio, somente você determina como você quer andar, aqui nessa terra e no porvir. Somente você. Ah, pastor, mas todo mundo está indo para lá. Mas esse indo para lá me leva a Cristo? Se me vai, amém, glória a Deus que todo mundo está indo para lá e eu vou ser mais um. Agora, se todo mundo está indo para lá, mas Cristo está para cá, tchau para vocês, o meu caminho é aqui. Sou eu que escolho, sou eu que defino o que eu quero. Essas 5 moças, elas tiveram tempo suficiente, por quê? Porque um dia elas conheceram a Jesus, tanto é que elas foram luz, elas tinham o Espírito Santo dentro delas, mas elas abriram mão para viver as coisas do mundo. O quê?
dinheiro, poder, vícios, bebida, uma cervejinha gelada. O quê? Elas abriram mão. É daqueles, né, que a Bíblia diz que Jesus fala que é morno. Um dia eu estou na igreja, sou crente, glória a Deus, aleluia. Outro dia eu estou lá no forró, lá e não sei o que, né? Uma historinha de um pastor, ele disse que ele tinha uma irmã na igreja, que era desse jeito. Domingo estava a irmã na igreja, oh, glória a Deus, aleluia e tal, se entregando para Jesus e tal, né? O pastor impondo a mão sobre ela, orando, expulsando o demônio dela, né? Durante a semana saía ela para lá e dele nos forró, né? Aí chegava domingo, estava lá a irmãzinha de novo. E o pastor a mesma coisa, abraçava ela, conversava, orava, expulsava os demônios e tal. Na outra semana, de novo. Chegou um dia que o pastor chamou ela e falou: ô fulana, vem cá, vamos fazer o seguinte, fica com esses aí, adestra eles, tá? E viva lá. Porque tu não decide o que você quer da tua vida. E se você não decide, eu não posso decidir por você. Eu não posso. Quem pode é você. É você que toma as decisões da tua vida. Deus só vai fazer colocar a mão se você pedir para Ele fazer isso. Porque senão, é por sua conta e risco. Ele não vai invadir, Ele te deu o livre-arbítrio, o direito de você escolher o que você quer. Se você escolher viver sem Deus, por mais que Ele chore por você, mas Ele não pode ir contra a palavra dEle. Por mais que Ele sofra por você, mas Ele não vai mudar as tuas escolhas. Ele vai enviar pessoas. Ele vai criar situações para você ver que Ele existe e Ele está cuidando de você. Ele vai mandar pessoas para vir e falar na sua vida. Mas quem vai ter que falar eu quero ou não é você. Mas não é só falar hoje e amanhã voltar lá para fora. Perseverar. É você perseverar naquilo que você quer para a tua vida. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Olha só, quando a água bate na barba, né? Ah, socorro, pastor, me ajude, meu irmão. Entra, vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer isso, como se Deus tivesse obrigação de fazer algo por você. Pois tudo o que Ele já fez por você, você ainda não quis. Então quer dizer, porque agora tu está sendo tragado, então agora Deus tem obrigação, agora tu lembrou que existe um Deus. Ei, viva em Deus enquanto você está bem, porque nunca tu vai conhecer o mal. Aquilo que você com certeza já ouviu falar: ah, pastor, mas se Deus tem um propósito, a pessoa não vier pelo bem, se não vier pelo amor, ele vem pela dor. Isso é mentira do diabo. Deus nunca vai te castigar para você querer Ele, porque se Ele fizer isso, Ele está indo contra a palavra dEle. Que livre-arbítrio, que direito de escolha Deus te deu, se Ele colocar uma enfermidade, uma dor, alguma coisa em você? Você não vê que Ele está indo contra daí a palavra dEle? Isso é mentira do diabo contada na tua mente. Pastor, mas então por que as coisas acontecem na minha vida? Porque você escolhe viver longe de Deus. E se você escolhe viver longe de Deus, Deus vai obedecer a tua escolha. É você que decidiu.
E claro que isso vai trazer o quê? Consequências. Vai trazer os resultados. E às vezes eles podem ser bons, maravilhosos, como podem ser terríveis. Porque sempre é assim. Sempre é assim. Tudo que nós fazemos vai ter consequência. Boas ou ruins. Mas que vai ter consequência, vai. Pode ter certeza disso. No versículo 9 diz assim, as moças sábias responderam: de jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Pastor, mas Deus não é amor? Pastor, mas Deus não é amor, pastor? Eles não teriam como irmãos de dividir o óleo deles com os outros? Enquanto você estava lá na balada, se divertindo, achando que estava se divertindo, né? Sendo enganado, sabe aonde estavam os teus irmãos? De joelho dobrado, clamando pela misericórdia de Deus. Quando chega nesse momento que você escutar o grito: ei, é chegado o noivo, não dá mais tempo para nada. Meu irmão, dali para frente, minha irmã, dali para frente, é você saber das consequências que você vai ter das tuas atitudes. Eu não posso escolher por você. Você está entendendo por que as moças aqui, ajuizadas, não dividiram? Porque elas não podem dividir. Eu não posso dar para você aquilo que Deus colocou em mim. O que Ele tem para mim é meu, o que Ele tem para você é seu. Pastor, mas não existe a transmissão de unção? Claro que sim. Mas tudo aquilo que Deus me dá, que eu orar e determinar para a tua vida, meu irmão, não vai faltar para mim. Não vai faltar para mim. Quanto mais eu te der, muito mais eu vou receber. Mas aqui era chegado o noivo. O que está dizendo? Quer dizer, quando está dentro do caixão, aí chega um parente: ah, pastor, ora por ele agora para ele ir para o céu. Quer dizer, viveu uma vida toda aqui na terra, só fazendo o que era desgraça, não queria saber de Deus nunca. Aí agora vai chegar um pastor, vai orar, e agora ele vai para o céu. Não vai. Não vai. Ele teve tempo, teve chance de escolher o caminho dele. O caminho que ele escolheu foi as trevas, então é para as trevas que ele vai. Por isso que a salvação, irmãos, é individual. A coroa, o reino, o galardão, também é individual, é você que conquista. Não tem como você perseverar até o fim, e por causa de você, daí, os teus filhos serem salvos, ou também receberem a coroa. Não. Se eles não andarem, e não decidirem por eles, de repente você vai reinar com Cristo, eles vão para o milênio. A única diferença é quando são crianças, que aí sim depende de quem? Dos pais. Até o ponto deles terem a idade suficiente para entenderem e escolherem o caminho que eles querem. Os nossos pequeninos dependem só de nós, da nossa oração, da nossa pedida de misericórdia a Deus pela alma deles. Mas depois que chegar a um certo tamanho, por isso que é importante ensinar os pequeninos no caminho. Irmãos, talvez você não consiga ainda fazer ideia da importância que tem essa sala Kids.
Talvez passe anos e você não note no seu filho, na sua filha, mas acredito no que eu vou te falar, chegará o dia que você vai se surpreender. Porque quando vier alguém querendo levar ele para outros caminhos, ele vai falar: não, senhor, o que eu aprendi, e se os meus pais me levavam lá, é porque era aquilo que era correto. Então para mim não serve o que você está querendo me oferecer. Nós temos o poder de escolha e decidir o que nós queremos para nós. Aqui então essas moças, elas não eram ruins, elas não eram falsos irmãos, nada disso. É que aquelas 5, o noivo tinha chegado, elas estavam, eu vou simbolizar para você entender, como se estivesse dentro de um caixão, pronto. Estava ali os 10 caixões, mas 5 que estavam preparados, cheios do Espírito, e as outras 5 que não. Não tem como. Eu vou dar minha salvação para você ser salvo e eu ir para o inferno? Claro que não, Deus não aceita isso. Deus não permite que isso aconteça. Veja, tem uma passagem na Bíblia que a mãe chega para Jesus e fala: olha, esses aqui são os meus 2 filhos. Nós vamos abrir mão de tudo, eles vão te seguir, tu vai colocar no teu reino, um na tua direita e outro na tua esquerda. O que é que Jesus responde para eles? Isso não cabe a mim decidir. Somente a Deus. A mãe queria o quê? Em termos, comprar um lugar para os filhos. Então, se fosse permitido, tu acha que essa mãe não daria a vida dela, a alma dela, para que os filhos pudessem ser salvos e reinar com Cristo? Faria. Mas infelizmente, ou felizmente, essa seria a palavra mais correta, felizmente, isso não é possível. Você quer conduzir eles? Ensina então enquanto eles são pequenos. Agora que eles são pequenos. Ah, pastor, mas eu não tenho mais filho pequeno. Mas você tem netos? Você tem sobrinhos? Você tem crianças que são seus vizinhos? Que os pais de repente dão autorização para você poder trazer para a igreja? Faça. Talvez os pais dessas crianças, vocês não vão conseguir nunca falar do amor de Jesus para eles. Mas essas crianças podem ser salvas. Essas crianças podem se tornar pastores, evangelistas, adoradores. Essas crianças podem ainda reinar com Cristo. Você está entendendo como que é importante nós agirmos na vida das crianças? Estendermos as mãos para isso? Como é importante nós podermos entrar dentro dessas escolas e falar de Jesus para essas pessoas, para essas crianças. Vocês entendem por que é tão difícil? Por que o tal do ensino religioso foi banido das escolas? Vocês conseguem entender? Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Quando eu leio isso, a primeira coisa que me vem na mente, de um cara que foi chamado de louco, de doido e tudo mais que você possa pensar, chamado quem? Noé. Começa a construir uma arca imensa. E ele começou fazendo isso em cima do quê? De uma palavra de Deus. Faça uma arca, porque eu derramarei água sobre a terra. Vou inundar tudo. E ele começou a bater martelo. Começou a esfregar serrote.
Imagine como é que devia ser os martelos e serrote da época, né? Imagina a dificuldade que não deveria ser, porque hoje em dia é fácil, né? Hoje tem até a serraria portátil, tu levaria para o meio da mata lá e serra tudo e tal, e faz, né? Na época nada disso. E ele começou. 100 anos ele levou ali batendo martelo, arrumando, ajeitando as coisas do jeito que Deus falava para ele. Porque o grande engenheiro, o arquiteto era quem? Deus. Imagine quantas pessoas, inclusive parentes, que chamaram ele de doido. Imagine quantos que viam ele fazendo isso e tiravam sarro dele. Mas ele tinha uma palavra. E ali ele continuou fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Deixa eu te dizer, você tem uma palavra? Eu creio que sim, por isso que tu está aqui. Tu tem uma palavra, porque Deus já se revelou para você. Então tu tem uma palavra sim. Agora eu te pergunto, é essa palavra que te move? Ou porque os teus amigos ou os teus parentes ficam tirando sarro de você, zombando de você, você abandona a Cristo? Reflita sobre isso, pense a respeito do que eu estou te falando. As moças sem juízo saíram para comprar óleo. É aquilo que eu falei, quer dizer, agora eu vou encomendar uma alma. É impossível. É graça de Deus. É graça de Deus. É favor de Deus para conosco. Mas existe um tempo, porque chegará o tempo que essa porta será fechada. E quando essa porta for fechada, meu irmão, não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta mais clamar, não. Olha a história de Rico e Lázaro. Rico de um lado olhava, via Lázaro com Abraão, mas entre eles tinha um abismo. E ele falava, pede para Lázaro voltar lá, pelo menos para falar para os meus parentes, para que eles mudem, para eles não virem para cá, sofrer esse tormento que eu estou sofrendo. Sabe qual foi a resposta de Abraão para o rico? Lá já tem aqueles que falam, basta eles ouvir. Você tem ouvido o que Deus tem falado? Ou você está daqueles também de domingo a domingo, mas não tem colocado em prática o que Deus tem te ensinado? Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar. Olha o desespero. Senhor, Senhor, nos deixe entrar. Mas como eu falei, a porta já estava fechada. E quem fecha essa porta, só Ele tem o poder de abrir. E se a palavra dele é uma só, sim, sim, não, não, então quer dizer, qual foi o tempo que ele te deu para você escolher? Enquanto a porta está aberta, para você entrar no aprisco dele, ou na arca dele, e ali você permanecer, fazer a tua morada, ali nesse aprisco. É decisão, é escolha, e cabe a cada um de nós.
O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Olha qual é a resposta. Você veja que essas 10, como eu falei no princípio, elas eram o que? Crentes. Então elas também, todo que é crente, o que é salvo, ele vai passar pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é onde nós, crentes, homens e mulheres de Deus, vamos receber ou o nosso galardão, ou nós vamos ser lançados para a disciplina. É ali. As 10 chegam ali. E aí já pensou, quando você chegar na presença, agora eu vou chegar na presença do meu Jesus, né? Aí chegar lá e olhar para você e, quem é você? Ah, Jesus, eu era aquele um lá que no teu nome eu expulsava demônios, em teu nome eu curava, em teu nome eu, sabe o que ele vai olhar para você e dizer? Não te conheço, apartai-vos de mim. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês é o que vai acontecer. Eu não estou querendo usar frase para impressionar você, não. Eu estou chamando a tua atenção para aquilo que vai acontecer na minha e na sua vida. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus. Dos 3 tribunais, o primeiro, que é para você receber o teu galardão, a tua coroa, ou então ser disciplinado. Não precisa nem eu perguntar o que você quer, né? Porque eu tenho certeza, se eu sair pela rua perguntando, todos vão dizer, todos unanimemente vão dizer assim: ah, eu quero a minha coroa, né? Eu sou tão bom. Uhum. Não existe bondade no homem, a não ser quando tem Cristo nele. Porque quando tem Cristo, quando tem o Espírito de Deus em você, aí não é mais você, é Ele quem faz através de você. Essa é a diferença. O que move em você é o Espírito de Deus. E aí quando você faz, meu irmão, você faz aquilo que a Bíblia diz, você dá com a direita, a esquerda não precisa saber. Porque o que tu faz é para o reino de Deus, não para a vanglória sua, ou de qualquer outra pessoa. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, Deus quer nos levar para um nível que talvez até hoje você ainda não conseguiu fazer ideia. Mas eu vou dizer uma coisa para você, preste muita atenção. Eu até pedi para a pastora Fernanda postar um videozinho sobre umas profecias do Brasil no grupo da igreja para os irmãos poderem verem. Quem não viu, procure lá e veja. O pastor Luiz Hermínio estava falando daquilo. Irmãos, quando a pastora me mostrou aquilo que eu comecei a ver, eu já comecei a orar em línguas, me arrepiei todo, comecei a chorar, numa presença de Deus. Irmãos, não me pergunte o porquê, que eu não sei, mas eu sei que Deus tem algo para esse país, para essa nação. Deus vai usar para um avivamento que você nunca sonhou na tua vida, os brasileiros. E sabe quem pode ser esse? Eu e você. É isso mesmo, eu e você. Mas para isso, como é que está a tua lamparina? Você está cheio do óleo?
cheia de azeite? Ou a tua lamparina é daquelas desses óleos que hoje em dia não usa mais, né? Mas antigamente fazia aquelas lamparinas, né? Se fosse usar um óleo diesel desse que tem hoje em dia, as lamparinas acho que não ia nem acender, nem fogo ia sair, né? Porque é tanta mistura de tanta coisa, né? Que é absurdo, né? Antigamente pegava, fazia de óleo diesel, querosene, colocava ali, ficava queimando tempo, né? As velas, acendia uma vela, duas dentro de casa, clareava muito. Hoje em dia a parafina que usa tanta mistura, tanta coisa. Pensa num foguinho michado que dá, viu? Como é que está esse fogo dentro de você? Está um braseiro de fato? Está contagiante de fato? Ou ele está minguadinho, quase morrendo? Eu vou te dar uma notícia. Fique feliz. Porque se Deus te trouxe hoje aqui, você está ouvindo essa mensagem, é justamente para você voltar a ser um braseiro em Cristo. Amém? É isso que Deus quer fazer de você. É isso que Deus vai, se você permitir, se você perseverar. É você. A escolha é sua. A decisão é sua. Somente você tem o poder de decidir. Eu vou repetir aqui o versículo 13. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia, nem a hora que ele virá. Se for hoje o dia, se hoje a porta se fechar para você, fale para você mesmo, como é que está você? Cheio do óleo? Cheio do óleo, transbordando? Ou você está daquele assim, pastor, não sei não, pastor. Não sei não. Deixa eu te dizer uma coisa. Não deixa o diabo ficar te acusando. Saia dessa acusação. Você já foi liberto. Você já foi livre de todo e qualquer tipo de acusação. Deus fez você, como disse a pastora Fernanda, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Viva uma vida de abundância, mas em Cristo. Por que a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus? Por que a palavra de Deus não diz assim, vai buscar primeiro a tua salvação? Você já parou para prestar atenção nisso? Em nenhum momento, Jesus diz assim, vai buscar a tua salvação? Não, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É só você querer, é só você decidir. Persevere. Por isso, Deus, sabendo das nossas fraquezas, Ele nos deu inclusive pastores. Não é isso que a Bíblia diz? Para quê? Para andar juntamente conosco. Para quando as nossas pernas ficarem trêmulas, e nós não conseguirmos nos manter de pé, essas pessoas sejam a nossa muleta, a nossa cadeira de roda, o nosso reforço, o nosso ânimo, para que nós possamos levantar a nossa cabeça e seguir o nosso caminho. Você não está sozinho. Se você tem alguém que você chama de irmão, se você chama alguém de irmão, é para você viver como tal.
Não estenda uma mão, estenda as duas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer através da tua vida. Pois só assim tu verás a glória de Deus. Amém? Curva as suas cabeças, eu quero estar orando por vocês essa noite. Aproveite, comece a falar para Deus. Comece a falar para Ele: Senhor, como eu preciso mudar. Senhor, como eu preciso de fato estar cheio desse óleo. É você tem a liberdade para falar isso com Deus. Basta você querer. A decisão é unicamente sua, você que tem o poder para decidir. Não deixe o diabo ficar falando: ah, mas eu erro tanto, eu peco tanto. Você vai continuar errando e pecando. Fique em paz quanto a isso. Agora se esforce para não viver no pecado. Não seja, como diz a Bíblia em Provérbios, como o cão que volta para comer o seu próprio vômito. Não, mude. Mude. Arrependimento é mudança de caminho, mudança de mente. Mude. Mude a sua vida, a sua forma de pensar, o seu círculo de amizades. Mude. Porque acredite você, um dia a porta vai fechar. E aí, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nada mais se poderá fazer, a não ser prestar conta daquilo que fez ou que deixou de fazer. Papai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, papai, por cada uma dessas almas que aqui estão, Senhor. Também daqueles, meu Deus e meu Senhor, que mesmo distante, através, Pai, do Facebook, têm nos acompanhado, Pai, ouvido esta mensagem, Senhor. Aqueles que o Teu Espírito tem tocado no coração deles, que eles possam ser cheios, meu Senhor, da Tua graça, do Teu favor e do Teu poder, Senhor. Que transborde sobre eles, Pai, a Tua misericórdia, Senhor. Papai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, por cada um desses que aqui estão, Senhor. Muda, Pai, o coração deles, transforma, Senhor, conforme é a Tua vontade, Senhor. Sela na mente deles as Tuas verdades, ó Deus. Faz, Pai querido, conforme é o Teu propósito na vida de cada um. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de eu encerrar,